Começa agora mais um episódio do programa Plano Sequência. Hoje vamos falar do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, do diretor Roberto Farias. E para falar deste belo filme, está aqui comigo o Luiz Farias. O Luiz cresceu numa família cinematográfica. Ele é filho do diretor e produtor Roberto Farias. Em 2015, Luiz dirige Minha Fama de Mal, que conta a trajetória do cantor Erasmo Carlos. Luiz traz em seu DNA cultural a história da Jovem Guarda. Ô Luiz, muito obrigado por você participar do Plano Sequência. Então, você começou 10 anos de idade com o filme do Flávio, o Tio Maneco. Exatamente. Em primeiro lugar, obrigado você, é uma honra estar aqui sendo entrevistado por um ícone do cinema brasileiro, das artes brasileiras. Muito obrigado. Eu comecei pequeno, mas assim, era palpite. Papai era produtor de muitos filmes e era muito comum que tivesse pré-estreia e a gente não podia ir, porque a gente era garoto. E eu um dia reclamei com ele, falei, você é produtor, você é ótimo, você faz muita pré-estreia, mas a gente não consegue ver os filmes que você faz. Ele falou, pensa num filme e eu faço, aí vocês vão poder ir na pré-estreia. E eu imediatamente tinha uma ideia de filme de criança, com tio e tal, e ele deu sequência a isso, convidou o Flávio Miliati para filmar, para escrever um roteiro, e ele escreveu o Tio Maneco. Primeiro Aventuras com o Tio Maneco, e eu imediatamente me prontifiquei a fazer um dos papéis infantis. E aí meus irmãos também entraram na brincadeira, e aí era uma coisa muito familiar, né? Então nós filmamos aquele filme aqui no Rio de Janeiro, fingindo que era na Amazônia, e o filme foi um enorme sucesso. Foi bem, né? Então minha carreira de ator, cineasta, né? De ator, de artista, começou com um palpite. Você lembra o personagem que você fazia? Lembro, eu fazia o Gordinho. Mas você tá magrinho agora, né? Mais ou menos. Mas o gordinho foi crescendo durante o filme, que eu fui engordando e tudo. Mas eram 3 irmãos em férias com um tio aloprado e que descobriu um disco voador que descia com um robô de lata. Um filme muito divertido, realmente. E foi uma bela trajetória que o filme teve, né? Sim. Olha, eu tenho a impressão, inclusive, que esse foi o filme produzido pelo meu pai, mais vendido no exterior. De todos? De todos. Caramba! Esse filme foi vendido... Assim, de vez em quando a gente ouve ecos de que esse filme está sendo veiculado na Rússia e tal. Agora não mais, mas na época, meu pai, que era uma época mais romântica e menos fiscalizada, né? Sim. O filme, ele vendeu o filme para alguém, distribuir fora e aí... Foi, né? Aí foi. E desde pequenininho você percebia esse clima cinematográfico na família? Sim, isso sim. Papai, ele tinha um prazer muito especial em fotografar. O tempo todo. Aliás, isso foi até o fim da vida dele. E a gente frequentava, desde que começou... desde que a gente começou a poder ir às filmagens, a gente passou a frequentar. Me lembro, há pouco tempo atrás, aliás, eu estava vendo uma cena, mandei um CD, um DVD para Vera Viana, que faz o papel principal de um filme chamado Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. É uma fera, E numa das cenas, num delírio, o amigo, o John Herbert, que era amigo do Reginaldo do papel, já não me lembro legal o nome, ele tem um delírio e vê o Reginaldo e a Vera saindo com uma fileira de crianças já casados. E eu e meus irmãos éramos uns dessas muitas crianças que saíam. De modo que ali começou esse prazer de ir à filmagem e tal. E aí veio os filmes de Roberto Carlos. E esses filmes foram realmente um parque de diversões. E você também foi assistente de alguns filmes, né? Eu de direção. Fui assistente do papai no Pra Frente Brasil. E logo em seguida eu filmei o meu primeiro filme, que foi o Com Licença, Eu Vou à Luta.
Você teve um intervalo de praticamente 20 anos, né? Em que você não filmou. Qual o motivo, além dos óbvios financeiros? Eu filmei o Com Licença e Voluto em 1986 e logo em seguida filmei o Lili, A Estrela do Crime, 89. E aí veio o governo Collor que acabou com o cinema. E ficou aquela coisa de cada um se virando nas suas pequenas coisas, né? Fui fazer televisão também, mas tive uma carreira relativamente breve na TV Globo. Depois fiquei fazendo comercial e videoclipe. E eu me casei com a Paula também, de modo que minha vida deu também uma pequena guinada para a música. Depois eu fiz Os Porra Louquinhas, que era um filme infantil, baseado um pouco no Tio Maneco também. E agora venho de fazer o Minha Fama de Mal. Com o Erasmo, né? E aí o Minha Fama de Mal é um momento bastante interessante, porque junta duas coisas muito importantes na minha vida, que são cinema e música, né? E mais engraçado ainda é porque também junta, também contém um pouco da minha vida, porque tem meu pai e na medida em que eu fui escrevendo o roteiro junto com o Baião, que é meu, aliás que é quem assina o roteiro, eu fui percebendo que o grande conflito do filme, que era uma briga entre Roberto e Erasmo, quem tinha resolvido tinha sido o papai, pedindo ao Roberto uma música e fazendo o Roberto pedir uma música ao Erasmo e, consequentemente, reatando a amizade. Foi uma reação, uma situação muito interessante para mim, sabe? Porque foi aquela coisa de você estar fazendo um filme que, de repente, você está dentro de alguma forma, sabe? Muito interessante. É porque a tua biografia não é muito longe da Jovem Guarda, não, né? De uma certa forma, você acompanhou, né? Eu acompanhei, e principalmente com o papai filmando os filmes de O Ritmo de Aventura, Diamante Cor-de-Rosa, e depois o 300 quilômetros. Eu tive muito presente nessas filmagens e fiquei, assim, de certa forma, não amigo propriamente, mas aquela coisa, né? A gente, quando está diante de um ídolo, né, a gente tem uma relação de amizade muito próxima. Daqui para lá, de lá para cá nem tanto, verdade, porque o ídolo tem muitos amigos, muitos fãs, né? Mas a gente se sente muito próximo daquelas pessoas. Erasmo, no entanto, teve uma aproximação maior com a minha família através do Reginaldo. E então, quando, por coincidência, nós nos encontramos na casa do André Midani, ambos estavam... era um almoço familiar, e eles começaram a falar sobre as biografias que eles iam escrever, e quando o Erasmo falou que ia escrever uma biografia, eu me chamei, imediatamente me ofereci para filmar, e ele falou, para minha surpresa, ele falou, tudo bem, é sua, e foi assim, só nessa palavra, praticamente até o momento de filmar. Quando eu falei, Erasmo, agora a gente precisa de um contrato, porque senão esse troço fica maluco. E aí, então, a gente assinou um contrato e eu pude fazer o filme. E aí, aconteceu de eu poder juntar essa coisa de música e cinema. Você compôs músicas também, né? Também. Poucas, né? Mas não é exatamente isso. Eu falo isso para a Paula, ela fala, compôs. Mas é aquela coisa, né, de você ter uma ideia e aí a verdadeira compositora que ela compõe e depois se sente um pouco na obrigação de dar uma autoria, enfim. O Assalto ao Trem Pagador é extremamente... Ele baliza uma história de filme, de thriller, de filmes policiais. Sim. Um tempo em que o cinema no Brasil, de alguma forma, eu tenho essa impressão, não sei se é o preto e branco, sabe? Mas é uma coisa de uma beleza de fotografia, e tinha mais garra também, né? O filme tem muita garra, né? Eu lembro do filme bem, eu vi várias vezes. Tem sim. Não sei, ali pulsa, né? Não vamos ter medo, tinha ideal da palavra. Não vamos ter medo. Verdade. Assim como Pra Frente Brasil, enfim. E é um filme que,
papai se orgulhava muito do filme, porque apesar daquela... Quer dizer, apesar não, ele saía, né, da chanchada, daquela coisa, e foi um filme que fez muito sucesso, né? Ele se orgulhava muito das filas que fizeram em torno do cinema Roxy, que ele via. Ela em Copacabana. Copacabana, é um filme espetacular, realmente. E é um filme que foi, se não me engano, foi o representante brasileiro em Cannes. Isso. Junto, numa edição em que tinha os maiores cineastas da época, da história aqui, que depois se tornaram grandes cineastas da história. Tinha Akira Kurosawa, tinha Antonioni, uma penca. Tinha Visconti. Papai estava lá. E tinha Visconti também. Tinha Visconti. Interessante, você coloca, com todo respeito pela chanchada, sim, claro. Mas o teu pai rompe com isso, né? Ele rompe, né? Papai ele tem uma carreira muito singular, né? Porque ele, em primeiro lugar, começou fazendo chanchada, como assistente, depois como diretor. Depois ele faz um filme chamado Cidade Ameaçada, em São Paulo, que é um precursor do assalto, mas é um filme ainda com aquela pegada no ar de cinema americano, né? E esse filme eu acho que antecipou, que proporcionou, vamos dizer assim, a coisa do estilo que eu acho, que eu pelo menos vejo no Assalto, né? Que é um filme brasileiro na sua narrativa. Total, entendeu? E ele estava ali fazendo. Depois ele fez um filme também que eu gosto muito, chamado Selva Trágica. Selva Trágica. Que é um filme lindo, uma história maravilhosa, mas que ele perdeu muito dinheiro na época e ficou realmente numa situação embaraçosa. Acabou indo para a televisão e inaugurando a TV Globo, né, fazendo Câmera Indiscreta, e ficou lá até justamente quando ele vislumbrou a possibilidade de voltar a fazer cinema com o Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. Então, na trilogia do Roberto Carlos, aí você já adulto acompanhou, né, esse ídolo inegável, Roberto Carlos. Ele dirigiu realmente a trilogia, né? E eu estava vendo uma entrevista do teu pai, ele disse, poxa vida, o Roberto Carlos, olha aí, Roberto, eu não posso aparecer beijando, eu não posso dizer que eu amo, eu não posso sofrer. Aí o Roberto, cara, como é que eu vou fazer um filme onde as emoções básicas da pessoa eu não posso contar, né, do ser humano? Você tem alguma ideia de como foi isso? O direito de filmagem não era dele. E a pessoa que tinha esse direito, ela simplesmente perguntou a ele, disse a ele, eu não estou interessado em fazer muito esse filme, não, você não quer ficar com esse filme para você, com esses direitos para você não quer me comprar? E meu pai comprou os direitos do filme e filmou Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Posteriormente, o Aníbal Massaini fez uma oferta pelo filme. E era uma oferta robusta, que já garantia o sucesso, o lucro, vamos dizer assim. Claro. Mas papai recusou, acreditando que o filme ia Deu uma bela bilheteria, né? E teve, né? Teve muita bilheteria. Como produtor, papai foi uma pessoa muito bem sucedida, né? Ele não só com os filmes do Roberto Carlos, como Pra Frente Brasil, com Assalto ao Trem Pagador, como muitos filmes que ele produziu foram filmes de muito sucesso, como Os Paqueras, do meu tio, que, se não me engano, foi o que fez mais sucesso de todos. Produziu Jabor, no Toda Nudez Será Castigada, depois no Casamento, produziu o Antônio Carlos Fontoura em Rainha Diabo, Nelson Pereira em Asilo Muito Louco. Enfim, ele teve uma carreira de diretor e de produtor muito grande. Para falar do Roberto Carlos, eu acho que existia essas dificuldades, o Roberto colocava, isso são coisas que eu me lembro vagamente assim, mas eu me lembro que a maior dificuldade era ter o próprio Roberto, porque ele fazia muito shows. Muito show, né? E papai contava que ele, para finalmente conversar com Roberto Carlos e acertar o filme,
ele soube que o Roberto ia a Sanremo, e aí ele comprou uma passagem para ir à Itália só para se reunir com o Roberto Carlos nesse voo de ida e de volta. Explicar o roteiro, né? Exatamente. No avião. E aí acertaram e filmaram, e foi um sucesso. Toda a trilogia foi bem, né, de público? Muito. Toda a trilogia, muito, né? Muito. Os dois primeiros filmes foram filmes de mais sucesso do que o terceiro, que era quando o Roberto quis atuar mais, não quis cantar, então a música entrava só como música de fundo. Não, é interessante porque o teu pai conta também que quando o filme ficou pronto, primeiro, poxa, cara, parece um long play. Ele disse, pô, eu estou fazendo uma música com um cantor, não vou ter, o cara tem que cantar, né? Exatamente. O cara tem que cantar, né? Exatamente. Agora, ele teve coragem mesmo, né? Parece que tem uma cena que ele vai ao braço do Cristo Redentor, né? A cena, o Roberto Carlos sobe parece que tem uma escada. E o Reginaldo vai para a cabeça do Cristo. Um dos dois está no braço do Cristo. Acho que é um no braço, outro no outro. Vamos ver? Não, justamente um na cabeça e outro no braço. Vamos ver a cena? Vamos ver. Vamos embora. Desculpe, Roberto Carlos. Tem 5 minutos para sair daí agora, hein? Então tá. Quer dizer, eram bandidos que queriam sequestrar o Roberto Carlos, né? Bandidos que queriam sequestrar para roubar a voz dele. Exatamente, para ele gravar com um robô. Exatamente. Exatamente. Ô, Luiz, fala de coisas pessoais do teu pai, porque, reiterando, é uma modesta, despretensiosa homenagem, além de eu ter trabalhado com teu pai, ele ter me dirigido, o que é uma honra para mim. O Brasil, como esquece rápido as pessoas, né? O que é que te toca assim na tua relação com o teu pai? Meu pai era um cara muito dedicado ao trabalho. Ele amava cinema brasileiro. Isso era uma causa assim indemovível, né? Ele no final, ele tinha já com muitos filhos, muitos netos, ele se arrependia, dizia, pô, a gente nunca viajou junto e tal. Mas isso não era uma coisa, vamos dizer assim, sentida por nenhum de nós, porque a gente sabia... A paixão dele. Que ele estava sempre muito envolvido nisso, né? E eu não sei, eu estava vendo agora o filme, pensando nessa linguagem pop, né, subversiva do diretor que fala com o ator no filme, e ele nessa cena fala um pouco de cinema novo, né? Papai é contemporâneo de cinema novo, porém por uma questão de turma, vamos dizer assim, ele não pertencia àquela turma mais próxima uns dos outros, mas é um camarada que tem uma parte da sua cinematografia, né, filmografia, muito ligada ao cinema novo. E ele próprio, apesar de críticos às vezes excluírem ele desse núcleo e tudo, ele próprio não se incomodava com isso, entendeu? E, pelo contrário, eu acho que ele tem uma importância muito especial no cinema brasileiro, especialmente daquela época, né, que foi a de juntar essas pessoas todas, né? Ele tinha uma capacidade de embaixador, sabe, que acabou levando ele à Embrafilme. Ele foi presidente. Chamava diretor-geral. Diretor-geral, né? Era o presidente da República. Mas ele foi também do sindicato. Foi do sindicato dos produtores. Papai teve uma vida política ativa, muito atuante, né? E eu acho que sim, é um cara que fez um enorme bem ao cinema brasileiro. Dizem, inclusive, quer dizer, a história diz que os números conquistados pelo cinema brasileiro durante a gestão dele na Embrafilme são os maiores da história. Sim, né? sim. Talvez agora, nesses últimos momentos de muito sucesso de filmes brasileiros na bilheteria, isso tenha mudado um pouco, mas acho até que taxa de ocupação de sala de cinema
nunca teve... Igual ao teu pai, não? Nunca teve. Não teve. O engraçado é que o Roberto Carlos tem uma cena no filme também, acho que ainda no primeiro, que tem uma cena antológica, que é um helicóptero dentro do túnel do Pasmado, né? Exatamente. Vamos ver? Vamos embora. É isso mesmo? É uma loucura completa do meu pai. É muito bom, cara. Durante essa filmagem, tinha o piloto do helicóptero ofereceu a ele essas possibilidades. Uma delas, e isso começou, parece, num sobrevoo da Avenida Presidente Vargas, em que ele voa quase à altura da cúpula da Candelária. E aí depois ele vem pela praia e faz esse sobrevoo por dentro do túnel. Olha, rapaz. O que me escandalizou foi, depois que eu cresci, saber que ele estava dentro desse helicóptero. Ele estava? Ele estava fazendo a câmera de dentro. O teu pai estava ali? Ele estava filmando a câmera de dentro, ponto de vista do helicóptero. Né? E é engraçado, agora eu me lembrei de uma coisa interessante, que esse papai, ele filmava, ele dirigia fazendo câmera. Ele gostava muito de, como eu falei, gostava muito de fotografia e gostava muito de fazer a câmera. E ele filmava, né, ao invés, diferentemente do que se faz hoje, que se faz, né, no monitor, você fica no monitor afastado. Ele ia, né? Ele botava o olho na lente e filmava e dirigia filmando, quer dizer, ele fazia a cena, depois ele analisava a cena que ele tinha filmado, sob o ponto de vista da câmera, de enquadramento e tudo, e sob o ponto de vista de direção e direção de ator. Isso é uma coisa muito interessante, eu não me lembro de ver ninguém fazendo isso, e certa vez eu fiz isso, porque também fazia câmera, e aí um dia, no meu segundo filme, eu resolvi fazer igual. É uma tarefa difícil, mas é muito interessante porque é completamente diferente, porque você tem que ter um olhar, dois olhares durante a cena, o olhar da direção e o olhar do câmera. Eu acho até que integra mais o diretor na história. Eu né? acho também. Organicamente. Eu acho também. O meu primeiro filme, eu fiz, quem filmou foi o Walter Carvalho, que era o diretor de fotografia, e também foi uma coisa interessante, porque eu ficava exatamente atrás dele, tendo um pouco essa sensação do câmera, porque eu ficava vendo a cena que eu queria dirigir, que eu estava dirigindo, mas via aqui na visão periférica, né, o que a câmera tinha feito, entendeu? Foi uma experiência bastante interessante também. Ô Luiz, você trabalhou com película e com certeza trabalhou agora com digital, né? Que tipo de diferença, claro, você percebe mais fortemente? Eu acho que a película, ela te limita, né? Então, a gente sabia, fazia de antemão, no orçamento, um cálculo de quantas cenas a gente quantos takes por cena a gente podia fazer, vamos dizer, 6. Isso eram 6 takes por cena. É bem confortável, né? Mais ou menos. Eu já gravei um por um já. Pois é, justamente. Quando você tem essa limitação, né, você começa a querer atingir o 1 por 1, né? Porque isso você não erra, você não errou, você é o cara que faz gravado, né? Mas, por outro lado, tinha-se também, eu me lembro de filmar cenas que eu filmei 23 vezes, porque o ator errava na película. E aí ficava aquela situação, você falava assim, bom, já perdi 3 vezes, 4 vezes a minha proporção, né? Então, enfim, dava situações engraçadas. Mas eu acho que o que de pior aconteceu entre o digital e a película foi o conforto, justamente, né? Porque quando você filmava em película, que é praticamente uma coisa às cegas, a única pessoa que tinha certeza daquilo que tinha acontecido era o cameraman, né? Que estava com o olho na lente, ali na câmera, né? E todo esse suspense só se revelava quando a gente ia ao laboratório.